gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Oxalana, eu sou do 7º período de Biomedicina e estou aqui para ministrar a monitoria na matéria de Bioestatística. A aula de hoje vai ser uma introdução à bioestatística. No conteúdo, a gente vai saber o que é bioestatística, para que serve também, conceitos fundamentais dentro dessa matéria, quais são as fases do trabalho estatístico e o que são variáveis. A grande questão é o que é e para que serve a bioestatística. A bioestatística é a aplicação da estatística no campo médico e no campo biológico. A bioestatística estuda métodos que obtêm, organizam, analisam os dados e também a gente vai concluir o que esses dados querem dizer e vamos poder fazer predições com base nesses dados obtidos. Ele é de suma importância para a investigação científica, pois os dados que a gente vai coletar respondem a várias questões de interesse médico e científico, né? E, gente, não adianta fugir, tá? Os procedimentos que a gente aprende na bioestatística são muito importantes para elaborarmos vários trabalhos, entre eles o nosso TCC. Aqui eu coloquei algumas questões que a bioestatística responde, como, por exemplo, a validade de novas teorias, a eficiência de novas drogas, o tamanho da população do mundo em qualquer tempo futuro, quantos de determinada população tem uma determinada doença, qual o impacto de uma contaminação na saúde de determinada população. E a quantidade de variáveis possíveis é enorme, porque há sempre algum pesquisador querendo respostas para diferentes questões. Gente, a estatística é um apoio científico a quase todas as áreas de conhecimento. Ela proporciona mecanismos que vão permitir que você organize, descreva, analise e interprete dados oriundos de estudos ou experimentos, permitindo com isso que você crie modelos que vão descrever o comportamento de algumas variáveis em função de um outro conjunto de variáveis. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o que é variável para vocês entenderem direitinho. São áreas da estatística, a estatística descritiva, probabilidade e estatística inferencial. Agora, neste momento, nós vamos aprender mais um pouco sobre a estatística descritiva e a inferencial. A probabilidade, ela merece uma aula só para ela, é bem grande. A estatística descritiva, acredito eu, que seja a parte que a gente mais conhece da estatística, porque ela aparece nos noticiários, na televisão ou nos jornais, e porque é muito frequente o uso de médias, índices, gráficos. É a etapa inicial da análise que descreve e resume os dados. Somente se descreve e analisam os dados, tá, gente? Da amostra, e a gente não tira conclusões sobre a população de onde ela foi tirada. Diferente da estatística inferencial, cujo objetivo é tirar conclusões com base nas amostras, né? De modo que as informações possam ser expandidas para toda a população. No slide anterior, eu comentei bastante sobre população e amostra. E agora eu vou definir direitinho o que são esses conceitos dentro da bioestatística. A população é um conjunto de pessoas, itens ou eventos sobre os quais você quer fazer inferências, ou seja, tirar conclusões. E a amostra é um pequeno grupo, né? Ou seja, um subgrupo da população. E é importante que essa amostra não perca características principais da população, ou seja uma amostra representativa. Se ela for representativa, nós podemos generalizar os resultados obtidos para toda a população, sem que seja necessário a gente estudar toda a população. A gente só vai pegar uma amostra ali dela. Agora que a gente já comentou um pouco sobre o que é a população e a amostra, eu coloquei aqui algumas das amostragens que são mais utilizadas, lembrando que existem outros métodos e esses aqui são só os que são mais utilizados mesmo. A aleatória simples, a gente vai fazer uma lista do total da população e a gente vai sortear nomes ao acaso. Na aleatória sistemática, vai haver eleição de indivíduos
sem que haja sorteio. Vai ser mesmo aleatório, como o próprio nome diz. A estratificada proporcional, a gente vai dividir a população em grupos e selecionar amostras proporcionais dentro desses grupos. Agora que eu já falei um pouco sobre a amostragem, os principais métodos de amostragem, eu coloquei aqui 3 exemplos para a gente entender de forma lúdica como que vai funcionar. No primeiro exemplo, uma população é dividida em 3 grupos da seguinte forma. No extrato A estão os jovens, que têm 120 elementos. No extrato B estão os adultos, que são 72 elementos. No extrato C, nós temos os velhinhos da terceira idade, que são 48 elementos. Um pesquisador, para fazer um trabalho qualquer, ele precisa retirar uma amostra de 50 indivíduos dessa população. Para este trabalho, a gente pode utilizar a amostragem estratificada proporcional, correto? Aqui, do grupo A, a gente pode retirar 16 elementos, né? 16. Aqui, mais 16. E aqui, 18. Que vai gerar a minha amostragem que eu preciso, que é de 50. Gente, lembrando que eu fiz dessa forma, mas eu posso pegar aqui no caso 18 do grupo B, 16 do C, então fica a critério mesmo. Eu só quero salientar que eu fiz de forma proporcional. Aqui eu peguei a quantidade, assim, quase certinha, né? Quase igual de todos os grupos. No exemplo 2, um pesquisador possui 10 gaiolas que contêm cada uma 6 ratos. Como o pesquisador pode selecionar 10 ratos para uma amostra? Bem, nessa a gente pode fazer uma aleatória, né? A gente pode pegar uma aleatória sistemática. A gente pode pegar aqui, se eu tenho 10 gaiolas com 6 ratos cada uma, e preciso selecionar 10 ratos, eu posso pegar aqui, ó, um ratinho por gaiola, né? Vai dar minha amostra de 10. Este terceiro exemplo é o mais abrangente. Dada uma população de 40 alunos, descreva uma forma de se obter uma amostra simples de 6 alunos. Gente, eu posso usar todos aqueles métodos que eu passei no terceiro slide. Eu posso fazer uma aleatória simples, que eu vou ter uma lista com o nome desses alunos, faço um sorteio, seleciono 6. Ou eu posso fazer uma aleatória sistemática, selecionando, por exemplo, poxa, eu quero todos os alunos que começam com a letra A. Depois eu vou querer todos os alunos que começam com a letra C. E por aí vai. E eu posso fazer também estratificada proporcional, não é? Eu posso dividir essa população de 40 alunos em 2 grupos de 20 e selecionar 3 alunos de cada grupo, que daria a minha amostra de 6 alunos. Nessa imagem, a gente tem direitinho como que é feita a estatística, né? Como é feita a pesquisa científica. Nós temos uma população que possui determinadas características. Nós vamos utilizar ali as técnicas de amostragem, como a estratificada proporcional, a aleatória simples, entre outras. Vamos, através delas, ter a nossa amostra. Na amostra, nós vamos ter a análise descritiva, que vai ser o quê? Descrever e analisar a amostra, né? E vamos ter, através dessa descrição e análise, as informações, que vão nos dar a inferência estatística, que vai ser que são as conclusões, pegando características da amostra e generalizando para a população. Aqui são mais alguns conceitos importantes, como, por exemplo, o que é indivíduo. Indivíduo é cada elemento afetado por uma medida ou enumerado por um índice. E variável são características observadas ou mensuradas. E a escolha da variável vai depender do que eu quero medir, né? Do interesse do estudo. Então, lembrando sempre que variável é o que vamos medir. Depois que comentamos sobre todos aqueles conceitos anteriores, nós vamos agora para as fases do trabalho estatístico.
Na primeira fase, que é a definição do problema, nós vamos formular corretamente o problema a ser estudado, fazer revisão bibliográfica sobre o objeto de estudo, conhecer o que será pesquisado e a definição de problema geralmente é feita através de uma pergunta. Por exemplo, de pergunta: o remédio X faz efeito na população acima de 60 anos? Isso é o que eu vou querer descobrir. Depois, na segunda fase, nós temos o planejamento. O planejamento é assim, a fase mais importante do trabalho estatístico. E eu vou colocar como resolver o problema, vou determinar procedimentos a se utilizar para resolver o problema, quais dados devem ser coletados, como eu vou conseguir estes dados, se vai ser censo ou amostragem. Vou fazer um cronograma, delineamento da amostra, áreas de investigação, grau de precisão, entre outros. Depois eu já vou partir para a coleta de dados. A coleta de dados, Na coleta de dados, pode ser por fonte primária, os dados podem ser levantados direto no campo, né? Ou pode ser por fonte secundária, que são dados levantados por outros tipos de fonte. Na apuração dos resultados, nós vamos verificar os dados coletados, se são verídicos e tudo mais. Vamos escolher depois se vamos apresentar esse trabalho por resumo, tabulação, mapa, tabela. E depois nós vamos analisar e interpretar todos esses dados coletados. Estes aqui são pontos importantes, né, do trabalho estatístico. A gente precisa sempre identificar o problema e definir a população, planejar o tipo de estudo, se vai ser observacional, que o pesquisador não interfere, ou se vai ser experimental, onde o pesquisador vai atuar na causa e vai observar os efeitos. A coleta de dados, ela precisa ser cuidadosa, a gente sempre precisa minimizar as fontes de erro. A análise dos dados deve sempre identificar possíveis fontes de erro e a gente precisa extrair conclusões. Estes são os pontos importantes, resumido, né, ali das fases do trabalho estatístico. Nós temos dois tipos de variáveis. A variável quantitativa vai se referir a quantidades, né, e elas podem ser medidas em escala numérica. Nas quantitativas, nós temos ali as discretas, que são números inteiros. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre o número de filhos de determinado bairro. Aí vai ser sempre 0, 1, 2, 3 ou 4. E daí temos as contínuas. As contínuas, elas são em escala contínua, né, como o próprio nome diz, e são números com casas decimais. Pode ser altura, nível de colesterol, entre outros. E nós temos as qualitativas. As qualitativas, os dados não são numéricos. E nós temos dentro das qualitativas as nominais, que são divididas, por exemplo, em duas categorias, como por exemplo sexo, homem ou mulher, e 3 ou mais categorias sem ordem hierárquica, quando é feito, por exemplo, um estudo de estado conjugal, onde a pessoa pode ser casada, solteira, viúva ou divorciada. E nós temos as ordinais, que são 3 ou mais categorias que têm uma ordem, né, que pode ser crescente ou decrescente. Por exemplo, nível de colesterol sérico. Aí você pode ter um nível deficiente, baixo, aceitável ou alto. E assim nós temos as nossas variáveis, que são sempre o nosso objetivo de pesquisa, é o que a gente vai medir. Aqui estão as referências que foram utilizadas. Qualquer dúvida, vocês podem consultar esses livros ou verificar com a professora orientadora sobre a bibliografia utilizada no curso. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Seguem todos os meus contatos. Qualquer dúvida, só chamar. Até a próxima!